Nós criamos um site aí onde nós colocamos todos os documentos, tá aí, ó. Isso aí para quem chegou agora e não tem acesso, é só entrar aí, ó. Todos os documentos, todas as provas arqueológicas, mostrando que o nome do Eterno é Ial. Vídeos, arqueologia, tudo, todos os achados, os selos dos reis trazendo o nome do Eterno, todos os documentos estão aí. E são vários documentos, é muitos documentos que os irmãos foram reunindo no decorrer desses estudos que nós estamos trazendo aí, desde 2012, muitas provas foram encontradas. Todas as provas que nós encontramos, nós juntamos e colocamos aí. Quem quiser entrar lá e acessar, e está me vendo pela primeira vez, pode entrar e acessar, que você vai ver vários documentos lá mostrando o nome do Eterno e o nome do seu filho, Xalan de Elcio.